Fala galera, professor Glauco Dantas. Vamos começar a meter bronca aí, corrigir o simulado, né, para que vocês venham a obter isso nessa prova do TRE. Vamos direto para as questões aqui. Primeira questão, assinale a alternativa correta. Essa questão aborda princípios administrativos, isso é sempre cobrado em prova, tá? Vamos para a alternativa A. Segundo o princípio da legalidade administrativa, a administração pública pode atuar prater legem. Errado. Prater legem significa além da lei. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês para outras duas expressões que o examinador pode cobrar. Ele pode botar contra legem ou pode botar secundum legem. Contra legem, contra lei. Se tivesse contra legem aqui também estaria errado. Secundum legem, segundo a lei. Se tivesse segundo a lei aqui estaria certo. Prater legem, a lei da lei. A alternativa A está errada. Vamos para a alternativa B. A vedação que existe, houve um errozinho de digitação aqui, na hora que foram fazer as questões, digitar as questões, né? Então, onde está pata aqui é para. A vedação que existe para que a publicidade dos atos, programas, obras e serviços públicos seja atribuída a um agente público é reflexo do princípio da publicidade. Isso aqui é uma pegadinha. Olha para cá, preste atenção, olha para mim. O que acontece? O parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, ele diz o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras e serviços públicos, a publicidade dos atos, programas, obras e serviços públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar uma autopromoção de quem? De agentes ou servidores públicos. Veja, o parágrafo 1º do artigo 37, ele não está falando de princípio da publicidade. Ele não está falando que algo deve ser publicado. Ele está falando que quando houver a publicação, ou seja, quando houver a publicidade de um ato, de um programa, ou de uma obra, ou de um serviço público, que ela deve educar, orientar, esclarecer, mas jamais o quê? Promover o agente público que está desempenhando a atividade administrativa. Então, na verdade, o correto aqui seria o quê? Olha aqui a questão, ó. Impessoalidade. Impessoalidade. Olha para a questão, olha lá, ó. A vedação que existe para que a publicidade dos atos, programas e serviços públicos seja atribuída a um agente público é reflexo do princípio da publicidade. Da publicidade não, da impessoalidade. Parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. Então a letra B também está errada. Letra C. O sistema de pagamento de precatórios é um reflexo do princípio da impessoalidade. Dá uma olhada aqui, vamos prestar atenção comigo. O que acontece? O sistema de precatórios, na verdade, é um sistema de pagamento das dívidas que os entes federados têm, que uma autarquia tem, até mesmo de uma estatal que preste serviço público. E o que é o precatório? O precatório é uma requisição judicial. O judiciário chega, por exemplo, para o Estado do Rio de Janeiro, chega para a União e diz o seguinte: União, o Glauco tem um crédito com você. Aí eu vou usar uma linguagem mais simples. Coloca o Glauco na fila. Por quê? Porque tem um monte de gente que tem crédito perante a administração. A administração deve a uma galera. Então vai haver uma ordem cronológica, uma fila, não é? Para que a pessoa que tem um crédito com a administração receba. E você não pode furar a fila. Você não pode furar a fila. Ou seja, vai haver essa ordem cronológica e eu vou entrar na fila para receber. Isso é o precatório. O judiciário requisita que a administração pública, que o Estado, coloque, né, o credor numa fila. Como todo mundo vai ter que observar a fila, não é isso? Você está sempre buscando o quê? Atender a finalidade pública ali,
De pagar o quê? De pagar a pessoa que tem um crédito perante a administração. Ninguém vai passar à frente de ninguém. Então todos estão sendo tratados de maneira o quê? Impessoal. Não vai ter uma pessoa que vai ter um privilégio pessoal, né? E vai passar à frente de uma pessoa em detrimento de outra. Não. Todos vão receber direitinho, de acordo com a ordem de quê? De acordo com a ordem cronológica do que seu crédito foi reconhecido pelo judiciário. Então, o gabarito é letra C, tá certo. O sistema de precatórios é um reflexo do princípio da impessoalidade. Vamos para a letra D. A legalidade administrativa numa visão odierna vem de hoje em dia. Hoje em dia, numa visão atual, numa visão contemporânea, abrange somente a análise da conduta do agente público em conformidade com aquilo que a lei prevê na sua literalidade. Está errado, porque a legalidade administrativa hoje em dia, ela analisa a letra da lei, ou seja, a literalidade da lei, e ela abrange também a análise do quê? Dos princípios. Isso tem um nome. Legitimidade ou juridicidade. Preste atenção numa coisa, gente. Olha só, vou fazer uma setinha aqui para baixo. A legalidade administrativa nessa visão moderna é uma realidade tão grande que o artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º, da Lei 9784/99, ele prevê que a administração pública deve observar a lei e o direito. Lei, letra da lei. Direito, princípios. Então olha só para mim, preste atenção, olha para cá. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou um governador do estado, nomeio uma pessoa para ser um secretário de estado. Essa pessoa ela é amiga da minha família. Ela é padrinho. Essa pessoa é padrinho de casamento da minha filha. Eu posso nomear ela para ocupar um cargo em comissão, seguindo a letra da lei? Pode, porque o cargo é de livre nomeação. Então, pela letra da lei, ok, isso estaria correto. Agora, isso é moral? Ah, esqueci. Eu estou nomeando o cara para ser secretário de Estado para que ele tenha foro privilegiado, porque ele está sendo investigado por questões anteriores que envolviam a coisa pública. Então, além do cara ser meu amigo, ser amigo da minha família, ser padrinho da minha filha, eu estou nomeando ele para que ele tenha o quê? Foro privilegiado. Porque no momento que ele passa a ser secretário de Estado, ele passa a ser investigado pela prática de um crime numa instância o quê? Superior e não num juiz de primeira instância. Pela lei, essa nomeação é válida? É. Mas essa nomeação foi moral? Essa nomeação, ela foi ética? Não. Então ela violou o princípio da moralidade. Então ela foi legal, mas não foi o quê? Legítima. Então numa visão atual, volta aqui para a questão, ó, numa visão atual do princípio da legalidade administrativa, a análise da conduta não é feita só em conformidade com aquilo que a lei prevê em sua literalidade, mas também em conformidade com o quê? Com os princípios, certo? E então está errada a letra D. E a letra E? A escolha da melhor proposta em uma licitação encontra fundamento no princípio da impessoalidade. Errado. Encontra fundamento no princípio da eficiência. Se o cara tivesse colocado aqui a licitação propriamente dita, somente isso, por exemplo, o cara tivesse colocado a licitação encontra fundamento no princípio da impessoalidade, aí estaria certo. Porque a licitação assegura uma igualdade de oportunidades a todos aqueles que venham a preencher os requisitos contidos no edital. Aí tudo bem, mas a questão não dizia isso. A questão dizia o seguinte: a licitação já rolou e aí no final eu vou escolher, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Não é?
a melhor proposta. Então, nesse caso, é a proposta mais o quê? Eficiente, então está errado em pessoalidade. É princípio da eficiência, então o gabarito é a letra C. Vamos para a segunda questão. Julgue os seguintes itens. O princípio da supremacia do interesse público abrange tanto o interesse público primário quanto o interesse público secundário, né? Olha para cá, preste atenção. Eu já antecipo para vocês, está errado. Por quê? Interesse público primário é o bem comum. Interesse público secundário não representa propriamente o interesse da sociedade. São os interesses da administração enquanto pessoa jurídica. Então preste atenção, a supremacia do interesse público, ela é o quê? Ela é a necessidade que existe da administração, né, atuar num contexto em que o interesse da sociedade vai prevalecer sempre em relação ao interesse individual. Por exemplo, eu vou desapropriar alguém para construir uma escola. Eu vou ocupar temporariamente a escola de alguém, uma escola particular, para ela servir como polo de votação numa eleição. Veja, o interesse particular vai ceder em relação ao interesse público, ou seja, vai ceder em relação ao bem comum. Isso é o quê? Supremacia do interesse público. É o interesse público primário. Agora, o interesse público secundário, não. O interesse público secundário é o interesse da administração enquanto pessoa jurídica. Então, por exemplo, uma pessoa sofre um dano causado pelo Estado. Por exemplo, uma pessoa leva um tiro de um policial. Aí essa pessoa vai ajuizar uma ação em face do Estado para ser o quê? Indenizada. Vai ter alguém dentro do Estado, que é o procurador do Estado, que vai fazer a defesa do Estado naquele processo. Isso é interesse público secundário. Isso não tem nada a ver com o princípio da supremacia do interesse público. Então, o princípio da supremacia do interesse público, vamos lá voltar para a questão, ele só envolve o interesse público primário, não o interesse público o quê? Secundário. 2. O princípio da sindicabilidade abrange somente o controle interno da administração pública. Está errado. Está errado. Olha comigo. Vem aqui. Aqui vocês têm que tomar cuidado com duas coisas. Vocês têm a sindicabilidade e vocês têm a autotutela. A autotutela, né, que está na súmula 473 do STF, né, ela, e no artigo 53 da lei 9784/99, ela é o poder que a administração tem de rever os seus próprios atos. A autotutela é um controle o quê? Interno. Só que a sindicabilidade, ela engloba a autotutela, e aí seria um controle interno, porque é um controle feito pela própria administração, mas ela engloba também o controle que o judiciário faz em relação à atividade administrativa. Então, por exemplo, se o judiciário anula uma demissão que foi mal aplicada a um servidor, isso é sindicabilidade, mas isso não é autotutela. No entanto, se a própria administração anula a aplicação de uma suspensão em relação ao servidor, aí você está diante da autotutela e está diante da sindicabilidade também, porque a sindicabilidade engloba tanto a autotutela, como engloba também o controle que o Poder Judiciário exerce em relação à atividade administrativa. Ou seja, a sindicabilidade engloba o controle externo e o controle o quê? Interno. Certo?
Isso é sindicabilidade. A autotutela só engloba o controle o quê? Interno. Vamos voltar na questão. Como a questão fala que a sindicabilidade abrange somente o controle interno, está errado porque ela abrange também o controle o quê? Externo, como nesse exemplo que eu dei do poder judiciário, não é? Em relação à demissão que foi aplicada de forma ilegal a um servidor. E a terceira, a interdição de uma calçada em razão da ameaça do desabamento de um imóvel reflete a aplicação do princípio da supremacia da administração pública. Errado. Não existe supremacia da administração pública. A supremacia do interesse público. A administração está ali, em nome próprio, para cuidar de um interesse alheio, que é o interesse da sociedade, o interesse público, o bem comum, os interesses da coletividade. Então não é ela que tem supremacia. Quem tem supremacia é a sociedade, não é isso? Então está errada a questão, porque o correto seria que estivesse escrito o quê? Supremacia do interesse público e não supremacia da administração pública. Então, analisando os itens aqui, não é? Todos estão o quê? Errados, gabarito, letra D de dado. D de dado. Certo? Vamos para a próxima. Terceira. Fazem parte do sentido funcional da expressão administração pública, exceto, vem comigo, olha para cá. A expressão administração pública, ela tem dois sentidos. Sentido objetivo, material ou funcional, sentido subjetivo, formal ou orgânico. O que acontece? A expressão administração pública admite esses dois sentidos, né? No sentido objetivo, material ou funcional, você só vai levar em consideração a atividade que estiver sendo desempenhada. No caso, a atividade o quê? Administrativa. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Um técnico do TRE que exerce sua atividade no órgão, que é o TRE, que se situa na entidade União. E lá o técnico do TRE desempenha uma atividade o quê? Administrativa. O sentido objetivo é somente a expressão, a atividade o quê? Administrativa. Então, quando eu falo de sentido objetivo, eu vou tampar isso aqui, ó. Estão vendo? Esquece isso aqui. Quando eu falo de sentido subjetivo, formal ou orgânico, aí eu estou falando da entidade, do órgão e do agente. E aí eu vou tampar o quê? A atividade administrativa. Então, se você está falando de sentido objetivo, material, funcional, que são expressões sinônimas, você só está ligado ao quê? A atividade que está sendo desempenhada. Se você está falando de sentido subjetivo, formal ou orgânico, você só vai se preocupar com o quê? Com os sujeitos que exercem a atividade, mas vai esquecer do quê? Da atividade. Vamos lá na questão. Na questão aqui, você, numa primeira análise, fazem parte do sentido funcional, ou seja, sentido o quê? Objetivo, sentido material, da expressão administração pública, exceto. Então ele quer que você marque o que não é atividade administrativa. O que não é sentido o quê? Objetivo. Aí você vai correndo nas alternativas e vai procurar um sujeito. Ou seja, vai procurar um órgão, vai procurar um agente público, vai procurar uma entidade. Aí a questão estaria um pouco mais fácil. Mas aqui o filho da mãe do examinador, o que ele fez? Ele só botou a atividade. Só que o sentido objetivo da expressão administração pública, ele só representa a atividade administrativa. Então aqui você vai procurar o que não é atividade administrativa, não é? Porque fazem parte do sentido objetivo, exceto. Ou seja, é atividade administrativa, exceto. Poder de polícia é atividade administrativa? É.
Por exemplo, quando você aplica uma multa a um motorista que tenha descumprido uma norma de trânsito. Intervenção na ordem econômica é atividade administrativa? É. Quando, por exemplo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ele faz uma análise se a fusão de dois supermercados vão gerar uma concorrência desleal no mercado, atividade administrativa. A atividade normativa com caráter inovador é atividade administrativa? Não é. Não é. Por quê? Isso aqui é sinônimo de atividade o quê? Legislativa. Atividade de fazer lei, não é? A atividade administrativa não pode criar direito novo, não pode inovar. Ela está sempre dependendo do quê? De uma lei que já exista. Então, nessa situação, você não está diante do sentido objetivo da expressão administração pública, porque isso não é atividade administrativa, mas sim atividade legislativa. Então, o gabarito é a letra C. Letra D. É sentido objetivo, funcional da expressão administração pública? É fomento público. Quando você fomenta o desenvolvimento de uma região, fomenta o desenvolvimento de um estado, por exemplo, a atividade desempenhada pela Superintendência, desenvolvimento do Amazonas, desenvolvimento do Nordeste, isso é fomento público. E intervenção na propriedade privada também é atividade administrativa. Desapropriação, ocupação temporária, requisição administrativa e etc. Então, a alternativa que contém algo que não representa uma atividade administrativa e, portanto, não é parte do sentido objetivo da expressão administração pública é a letra C, não é isso? Porque é atividade legislativa e não administrativa. Vamos para a quarta. A doutrina aponta a motivação como um importante instrumento de controle da atividade administrativa. A Constituição da República, por sua vez, previu a obrigatoriedade de motivação no seguinte caso. Vem comigo, olha para cá, gente. O primeiro cuidado que vocês devem ter é não confundir motivo com motivação. Isso todo mundo que já estudou administrativo já sabe. Motivo é a razão que leva a administração a praticar o ato. São os pressupostos de fato e de direito que levam a administração a praticar o ato administrativo. E a motivação é quando você expõe, quando você indica, quando você escreve, quando você coloca no papel, quando você adota a forma escrita do motivo. Então, quando você escreve o motivo que te levou a praticar o ato, aquilo deixa de ser motivo e passa a ser o quê? Motivação. Você vê que o cara ele tenta te enrolar na questão. Olha lá a questão, ó. No início da questão ele fala, a doutrina aponta a motivação como um importante instrumento de controle da atividade administrativa. Não é? Tá certo. Porque quando você faz a motivação, você coloca o motivo por escrito. E aí, se o motivo está por escrito, ele vai ser publicado. E ele sendo publicado, ele vai ser controlado. A sociedade vai ter a oportunidade de verificar se a motivação, se os motivos contidos na motivação estão de acordo com a realidade. Beleza. Só que aí o cara coloca, ponto, a Constituição da República, por sua vez, então ele quer saber, na Constituição, quando que a Constituição previu expressamente a obrigatoriedade de motivação. Então veja, a letra A está errada, porque apesar de ser um posicionamento doutrinário, que hoje prevalece no direito administrativo, que todos os atos administrativos devem ser motivados, ressalvadas algumas exceções, não é? Isso é uma posição doutrinária, isso não está expressamente na Constituição. E o cara quer saber segundo o quê? Segundo a Constituição. Onde está previsto expressamente? Então não é a letra A. Na exoneração do ocupante de cargo em comissão, de jeito nenhum. A nomeação e a exoneração do ocupante de cargo em comissão são livres. Isso significa que a motivação é facultativa, não é obrigatória. Letra C. Nas decisões administrativas que apliquem jurisprudência firmada acerca de alguma questão. Não. Aqui, na verdade, o examinador foi filho da mãe. Porque, na verdade, ele copiou um inciso do artigo 50 da Lei 9784. Só que na lei não está que apliquem.
está escrito que deixem de aplicar. Aí a motivação seria obrigatória no caso de uma decisão administrativa que deixe de aplicar a jurisprudência. Mas ainda assim estaria errada essa questão. Por quê? Porque isso está na Lei 9784. E o examinador quer saber segundo o que? A Constituição. Então a letra C estaria errada de qualquer jeito. Mesmo que ele tivesse colocado deixem de aplicar, que está no artigo 50, se não me falha a memória, é inciso 7º. Depois confere lá. Da lei 9784. Mesmo que ele tivesse colocado deixem de aplicar, as decisões administrativas que deixem de aplicar jurisprudência firmada, mesmo assim estaria errado, porque o cara está querendo saber na questão, segundo a Constituição, nas decisões administrativas dos tribunais. Olha que maravilha para cair no TRE. Aí sim. Aí está expressamente previsto no artigo 93, inciso 10 da Constituição. E reparem, o artigo 93, inciso 10 da Constituição, ele não está falando de decisão judicial, ele está falando de decisão administrativa do tribunal. Então, por exemplo, o TRE decide realizar um concurso público, isso é uma decisão administrativa. Ele vai ter que fazer a motivação do porquê dele estar abrindo aquele concurso público. Então, o gabarito é letra D, nos casos de nomeação de cargo em comissão. Aí não. A nomeação do cargo em comissão é livre. Então não há obrigatoriedade de você botar o porquê de estar nomeando alguém para ocupar cargo em comissão. Então isso estaria o quê? Isso está também o quê? Errado. Então gabarito letra D. Cuidado com essa questão. Quinta, assinale a alternativa incorreta acerca de atos administrativos. Vamos lá. Quem já estudou, né, sabe que o ato administrativo, vamos lá na letra A. Primeiro você tem que saber que ele quer que você marque a alternativa o quê? Incorreta, né? Então ele pode ser praticado por quem às vezes se faz de Estado? Por quem às vezes se faz de Estado é. Quem às vezes se faz de Estado? Particular. Exemplo. Uma concessionária de serviço público que está exercendo, executando um serviço público que tenha sido delegado pelo Estado. Naquele momento, a concessionária está atuando como se ela fosse o quê? O Estado. Por exemplo, a concessionária que presta o serviço de trem, serviço de ônibus, de barca, que explora, por exemplo, uma via expressa, por exemplo, a linha amarela, que faz a pavimentação da linha amarela, que cuida da iluminação, enfim. Naquela situação, a concessionária, apesar de ser um particular, ela está se fazendo de Estado. E nessa situação, ela vai poder praticar o quê? Atos administrativos, certo? Então, tá certa a primeira questão, então não é, a letra A está certa, então não é essa que você vai marcar. É sempre unilateral e sempre um ato jurídico, certo? No ato administrativo, você nunca vai ter vontades contrapostas. Você vai ter sempre uma única vontade, que é do Estado. O Estado desapropria, o Estado interdita um estabelecimento, o Estado impõe uma servidão a uma propriedade privada, enfim. Você vai ter sempre, o Estado demite um servidor, você vai ter sempre uma manifestação unilateral do Estado e sempre um ato jurídico, porque o ato administrativo sempre vai produzir efeitos jurídicos, sempre vai produzir efeitos jurídicos. Nos exemplos que eu dei, eu desapropriei, houve produção de efeito jurídico? Houve. O dever do Estado de indenizar. A interdição a interdição de um estabelecimento, houve efeito jurídico? Houve, o estabelecimento foi fechado, e etc. Então é sempre uma espécie de ato jurídico e sempre unilateral. Aqui o que poderia gerar vocês na dúvida é que o cara repetiu sempre duas vezes. Ah, deve ter exceção, nesses casos não tem exceção. Tá? C, pode ser disciplinado ora pelo direito privado, ora pelo direito público. Não. Se for ato administrativo, ele só pode ser disciplinado pelo direito público. Olha para mim, vem cá comigo, rapidinho. Preste atenção numa coisa. A administração, ela pode praticar uma série de atos. Por exemplo, a administração pública, todo ato que a administração pública pratica é chamado de ato de quê?
da administração, que é um gênero que engloba atos administrativos, atos privados praticados pela administração, atos materiais e atos políticos ou de governo. O que acontece? O que é um ato administrativo? É aquele que a administração pratica com supremacia do interesse público, baseado em prerrogativas, buscando atender a quem? A sociedade. O que é um ato privado? É um ato que a administração pratica, mas vai ser disciplinado pelo direito privado, porque aquela não vai estar buscando atender a sociedade, vai estar buscando atender a algo que não seja imediatamente a sociedade. Então vai ser disciplinado pelo direito privado. Por exemplo, a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, abre uma conta corrente com alguém. Nessa situação você não está diante de um ato administrativo. Você está diante de um ato que privado praticado pela administração, não é? Então, nessa situação, o ramo do direito que vai disciplinar esse ato praticado pela administração não vai ser o direito público. O direito público ele vai disciplinar o quê? Os atos administrativos. Vai ser o direito o quê? Privado. Por exemplo, qual vai ser a norma que vai disciplinar a abertura de uma conta corrente na Caixa Econômica? Vai ser a mesma norma que vai disciplinar a abertura de uma conta corrente no Bradesco, no Santander, no Itaú, que são instituições o quê? Privadas, não é isso? Então, o ato administrativo ele só é disciplinado pelo direito público e não disciplinado pelo direito privado. Os atos privados praticados pela administração são atos da administração, mas não são atos o quê? Administrativo. O que é atos materiais? Atos materiais é a materialização de uma função administrativa. É o que está ocorrendo no plano dos fatos. Por exemplo, a demolição de um prédio que está ameaçando desabar, um professor dentro de uma universidade pública ministrando uma aula, não é isso? O empregado público da Conlurb varrendo uma rua. Nessa situação, estou diante somente de uma materialização de uma função administrativa, não é? O cara só está ali implementando, de fato, alguma atividade administrativa. E você tem os atos políticos ou de governo, que são, por exemplo, uma sanção ou veto de um presidente da República, a decretação de uma intervenção federal, a concessão de um indulto. Isso tem caráter nitidamente político e não meramente de quê? De administrar os serviços do Estado, não é isso? Então, vamos lá na questão. O erro nessa questão está o termo o quê? Direito privado. Isso é disciplinado pelo direito público. Então, o gabarito é a letra C, porque é incorreto afirmar isso. Porque é acerca de atos administrativos. Não é acerca de atos da administração. Letra D, uma medida infralegal, certo? Infra é que está abaixo da lei. O ato administrativo está abaixo da lei. Ele depende da lei para que ele possa ser praticado. Princípio da legalidade, certo? E letra E, se sujeita a exame de legalidade por parte do Poder Judiciário, certo? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. O Brasil adotou o sistema o quê? Em inglês. Ou seja, quando o ato administrativo for ilegal, ele pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário. Então, por exemplo, se eu fui multado no trânsito e essa multa foi aplicada de forma ilegal, eu até posso recorrer administrativamente, beleza. Mas eu posso ir ao Judiciário, ajuizar uma ação para que a multa possa ser o quê? Anulada. A multa é um ato administrativo. Então, nesse caso, ela vai sofrer exame de legalidade por parte de quem? Do Judiciário, com base no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ou inevitabilidade do controle jurisdicional, que está no artigo 5º, inciso 35. Vamos lá. Sexta. Quando o ato administrativo devesse ser obrigatoriamente motivado e não é, ele será inválido, por ter lhe faltado o seguinte requisito. Olha para cá, gente, vem comigo. Olha para cá. Aqui vocês têm que tomar muito cuidado. Veja. Existem dois requisitos aqui
que poderiam gerar dúvida em vocês. A forma e o motivo. O que é a forma? A forma é o elemento, é o requisito do ato administrativo que o exterioriza, não é? Em outras palavras, a forma é a roupa que o ato vai usar. Eu não estou usando uma roupa aqui, eu não estou com a camisa do degrau, o ato administrativo também vai usar a camisa do degrau. Ele vai usar uma camisa, uma roupa. E essa roupa vai ser a forma o quê? Escrita. Por que ele vai usar a forma escrita? Para que ele possa ser publicado, e sendo publicado, ele vai ser controlado por quem? Pela sociedade, não é isso? O que é se exteriorizar? Por exemplo, eu estou me exteriorizando para vocês, nesse vídeo, com uma blusa preta, com uma calça jeans, com um microfonezinho aqui. É como eu estou me mostrando para vocês. O ato administrativo, ele também se mostra para quem? Para a sociedade, não é isso? E ele se mostra, via de regra, ressalvadas exceções, de forma o quê? Escrita. Porque ele sendo praticado de forma escrita, ele vai ser o quê? Publicado, e sendo publicado, ele vai ser o quê? Controlado. Controlado por quem? Pela sociedade. E o motivo é a razão que leva a administração a praticar o ato, é a causa. Agora reparem que na questão, ele não está dizendo, ele não está falando de motivo, ele está falando de motivação. E o que é a motivação? A motivação é quando o motivo passa a estar escrito. Então, quando você tinha obrigatoriamente o dever de motivar um ato administrativo e não motiva, você está descumprindo que requisito? O motivo? Não, ele não está tocando no assunto do motivo ali, na questão. Você está descumprindo o requisito forma, porque é a forma que exige que o ato seja feito por escrito. E a motivação é o quê? É o motivo colocado por escrito. Então o requisito que faltou não foi o requisito que faltou não foi o motivo. Na questão, o examinador não está tocando no motivo. Ele está falando de quê? De forma, pô. Não é? Então, na verdade, quando um ato tinha que ter sido motivado e não é, o requisito que faltou não foi o motivo, foi a forma. Vamos lá na questão. Foi a forma, letra C. O leigo vai amarradão, marcar que motivo e vai sair da prova dizendo para os colegas que acertou a questão. Só que você vê que o cara não está falando de motivo, ele está falando de motivação. Ó. Ele está falando que um ato tinha que ter sido motivado e não foi. Então, quer dizer, está errado. Vamos abrir o olho. Se um ato tinha que ter sido motivado e não foi, significa que ele tinha que ter sido feito por escrito, e não foi. E o requisito que exige que o ato seja feito por escrito é a forma, e não o quê? O motivo. Então, gabarito, letra C, forma. 7ª. Assinale a alternativa correta acerca da responsabilidade civil do Estado. Letra A. O Estado responde objetivamente, de forma direta, por danos causados a candidatos em concurso público que tenha sido anulado em razão de fraude associada à banca examinadora contratada para a realização do certame. Errado. Isso aqui, na verdade, é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quem responde diretamente é a banca examinadora. E o Estado só responde de forma subsidiária ou supletiva se a banca examinadora for o quê? Insolvente. O que é insolvente? As dívidas dela são maiores que o seu patrimônio. Então, nessa situação aqui, não é? A responsabilidade é objetiva, só que vai ser direta da de quem? Da banca examinadora e não do Estado. O Estado só responde de forma o quê? Subsidiária ou
supletiva, só se a banca não tiver condições financeiras de arcar com a indenização dos candidatos que foram prejudicados pela fraude associada à fraude que ocorreu em relação ao concurso, certo? Então a letra A está errada. Vamos para a letra B. Tanto no roubo praticado em uma rua deserta, como aquele ocorrido em frente a um batalhão da Polícia Militar, o Estado estará isento da obrigação de indenizar em razão da excludente do nexo causal denominada caso fortuito ou de força maior. Olha para cá, vem comigo. O que acontece, gente? O roubo, em regra, ele é considerado o quê? Caso fortuito ou de força maior. O que é um caso fortuito ou de força maior? É um evento da natureza ou do homem, não é? Que são oriundos do acaso. O que acontece? O Estado, ele não é onipresente. O Estado, ele não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, via de regra, o Estado não responde, não tem a obrigação de indenizar um dano decorrente de um roubo, não é? Então, se a pessoa foi roubada numa rua deserta, o Estado não vai indenizar aquela pessoa, porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não é onipresente, certo? Isso é a regra. Só que existe uma coisa chamada omissão específica. Específica. Que é quando o Estado deixa de observar um dever específico de cuidado, de guarda. Não observa um dever específico de cuidado, de guarda, em relação a uma determinada situação. Por exemplo, um dano causado a um aluno ou a um professor numa escola pública, um dano causado a um paciente num hospital público, porque o Estado, naquelas situações, ele tem o dever de guarda. Então, o que acontece? Se a pessoa for roubada em frente a um batalhão da Polícia Militar, se o cara é roubado em frente a uma delegacia, ali há um dever específico de cuidado, de guarda, e aí você vai ter uma omissão específica, e aí o Estado vai responder objetivamente, ou seja, a vítima não vai precisar comprovar a culpa, ela só vai comprovar que estava passando ali, que foi roubada, e aí o Estado vai ter a obrigação de quê? De indenizar a pessoa, não é isso? Porque ali ele tinha o dever de quê? De guarda. Vamos lá na questão. Quando o examinador aqui falou que tanto no roubo praticado em uma rua deserta, como naquele praticado em frente a um batalhão da Polícia Militar, o Estado está isento da obrigação de indenizar em razão da excludente de nexo causal, está errado por quê? Porque se o roubo foi praticado em frente a um batalhão da Polícia Militar, o Estado não está isento da obrigação de indenizar. Existem 3 causas que excluem o nexo causal. É o caso fortuito ou de força maior, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro. Nessas situações, o Estado está isento da obrigação de indenizar realmente, porque não vai haver nexo causal da conduta do Estado, até mesmo da omissão dele com o dano. Nessa situação aí, não há que se falar em exclusão do nexo causal quando o cara é roubado em frente a um batalhão da Polícia Militar, certo? Então está errado. Letra C, o Estado só vai haver exclusão do nexo causal aqui se o cara foi roubado na rua deserta. Letra C, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por oficial de registro, notário, né, que exerce serviço notarial e de registro em caráter privado por delegação do poder público. Isso está certo. Que isso, Glauco? Está certo? Tá. O artigo 236 da Constituição, ele prevê que o serviço notarial e de registro é exercido em caráter privado por delegação do poder público. O STF, isso está no informativo, se não me falha a memória, 932,
ele prevê que o Estado é obrigado a indenizar um dano causado por um notário, não é? Também chamado de oficial de registro, ou titular da serventia. Vou dar um exemplo. Então, o gabarito é letra C. Olha para mim rapidinho. Olha só, vamos prestar atenção no seguinte exemplo. Eu sou um oficial de registro, usando uma linguagem popular. Eu sou o dono do cartório, tá? Sou o titular da serventia. Aí uma pessoa falece. Aí eu erro o nome da pessoa. Eu erro o nome da pessoa que faleceu. Aí a esposa da pessoa que faleceu vai dar entrada no pedido de pensão no INSS. E a certidão lá de óbito, ela não corresponde ao nome da pessoa, porque o oficial do registro errou. E eu demorei 2 anos no INSS para receber a pensão, em razão do quê? Dessa incompatibilidade do nome que consta na certidão de nascimento da pessoa e do nome da pessoa e do nome que consta na certidão de óbito, porque houve um erro do cartório no nome da pessoa. Então, nessa situação, a pessoa, no caso o pensionista, que deixou de receber a pensão por 2 anos, ele pode ingressar com uma ação de responsabilidade civil em face do Estado, porque o Estado vai ser obrigado ao quê? A indenizar a vítima. Estão entendendo? Então, nessa situação aqui, o gabarito é letra C. Quem vai responder diretamente é o Estado. E aqui a gente foge um pouco daquela regra de que o concessionário, por exemplo, que também exerce uma atividade por delegação, que ele responde diretamente e o Estado só responde subsidiariamente. Por exemplo, se eu sofro um dano causado por uma empresa de ônibus, a empresa de ônibus é responsável direta, ela está exercendo um serviço público por delegação, no caso a concessionária, e o Estado responde subsidiariamente. Não é isso que acontece no caso do serviço notarial. O oficial de registro, o dono do cartório, o titular da serventia, ele não é responsabilizado diretamente. Quem vai ser responsabilizado diretamente é o Estado que delegou aquele serviço. Então o Estado vai ter responsabilidade objetiva. Olha lá a questão, ó, né? O Estado vai ter responsabilidade objetiva pelo dano causado pelo oficial do registro, notário, não é isso? Letra D. O Estado não pode ser responsabilizado por um dano oriundo de uma atividade ilícita sua. Errado. O Estado pode ser responsabilizado, sim. Por exemplo, o Estado requisita um carro particular numa perseguição policial. É um caso de iminente perigo público. É chamada requisição administrativa. Então, é uma atividade ilícita sua. Eu requisitei um carro particular numa perseguição policial porque a viatura da polícia enguiçou. E aí eu bato com o carro da pessoa. Eu, policial, bato com o carro da pessoa nessa perseguição. O Estado vai ser obrigado a indenizar, apesar de ser uma atividade o quê? Lícita, não é? Então está errada essa alternativa. E na letra E, está escrito o seguinte: mesmo que o Estado tenha observado o dever específico de cuidado, então ele observou o dever específico de cuidado, será responsabilizado objetivamente em caso de suicídio de preso no sistema prisional, não se aplicando a ad impossibilia nemo tenetur. O que é isso aqui? Ninguém é obrigado ao impossível. Gente, olha só. Essa palavra aqui, dever específico de cuidado, é muito importante. Porque se o Estado observou o dever específico de cuidado, ele não vai ter o dever de indenizar. Se ele não observou o dever específico de cuidado, aí sim. Então olha para mim, preste atenção. Vamos imaginar 2 situações distintas. Uma, o preso não dá nenhum indício de que quer se suicidar. Nada. O cara está lá normalmente no regime prisional. Aí chega a hora dele ir para a cela, ele está lá na cela, ele dá uma cabeçada na cela, tem traumatismo craniano e falece em razão do ferimento. Se suicidou. O Estado deixou de observar o dever específico de cuidado? Não.
Ele observou o dever específico de cuidado. Aquele preso, em momento algum, ele demonstrou que ele poderia o quê? Se suicidar. Então, nessa situação, o Estado observou o dever específico de cuidado, houve um fato exclusivo da vítima que vai quebrar o nexo causal. E aí o Estado não vai indenizar, porque ele observou o dever específico de cuidado. Agora, imagine uma pessoa que está dando indício de que quer se suicidar, emocionalmente falando ali no contexto do presídio. Se naquela situação a pessoa está dando indício de que ela quer se suicidar, o Estado, né, não toma nenhuma providência em relação à vítima, não dá a ela um tratamento psicológico, não é? Aí, meu amigo, aí o Estado vai ser obrigado a indenizar, porque ele não observou o dever específico de cuidado. Então, quando a questão diz que ele observou o dever específico de cuidado, acabou. Ele está isento da obrigação de indenizar. Então, você vai aplicar a ele o que está aqui na questão. Olha a questão aqui, ó. Você vai aplicar a essa situação ad impossibilia nemo tenentur. Ninguém é obrigado ao impossível, porque o Estado nessa situação não podia prever que o cara ia enfiar a cabeça na grade lá da carceragem. Estão entendendo? Então está errado por quê? Porque o examinador ele coloca que mesmo que o Estado tenha observado o dever específico de cuidado. Então, se ele observou o dever específico de cuidado, ele não vai ser responsabilizado por suicídio de preso. Entendeu? Então, toma cuidado com isso. Ele só vai ser responsabilizado por suicídio de preso se o preso estivesse dando indícios de que ele podia se matar, certo? Vamos para a 8ª. Acerca da improbidade administrativa e das modificações operadas pela Lei 14.230, assinale a alternativa correta. Cara, vem comigo. Essa Lei 14.230, ela trouxe uma série de modificações na Lei 8.429. Ela praticamente criou um novo sistema de improbidade. E a maior inovação que ela trouxe foi que a improbidade administrativa tem que ser praticada sempre de forma o quê? Dolosa. Não é possível que ela atue de forma o quê? Que uma pessoa seja responsabilizada pela prática de um ato de improbidade que tenha sido praticado de forma o quê? Culposa. Somente o quê? Dolosa. Meu irmão, isso daí mata meio mundo. Mata meio mundo. Porque antes da Lei 14.230, antes da Lei 14.230 de 2021, era possível que uma pessoa que tivesse causado danos ao erário pudesse ser responsabilizada de forma o quê? Culposa. Hoje não é mais possível que isso aconteça, em razão, inicialmente, do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8429/92. O que esse parágrafo 1º do artigo 1º diz? Considera-se ato de improbidade a violação dolosa de um dos tipos previstos nos artigos 9, 10 e 11 da Lei 8429. Vamos lá na questão. Letra A. O STF entende que a Lei 14.230 retroage para desconstituir a condenação com trânsito em julgado pela prática de um ato de improbidade culposo. Vem comigo, gente, olha para cá, tá errado isso, olha para cá. O STF interpretou essa situação. E aí vocês têm que tomar cuidado com duas coisas aqui. A situação em que a pessoa já havia sido condenada com trânsito em julgado pela prática de um ato de improbidade culposo e a pessoa que ainda estava sendo processada. São duas coisas diferentes. O que acontece? O que o STF decidiu? Quando a pessoa já havia sido condenada com trânsito em julgado
pela prática de um ato de improbidade culposo, ela vai permanecer condenada. Por quê? Você vai aplicar ao caso o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Não é? O que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição diz? Ele diz que a lei não pode prejudicar a coisa julgada, que é o caso aqui, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. É o princípio da segurança jurídica. Ué, Glauco, mas a Constituição não prevê que a lei pode retroagir para beneficiar o réu, para beneficiar o condenado, não é? Isso está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, sim. Mas o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, ele fala que a lei penal retroagirá para beneficiar o agente. E aqui nós não estamos diante de uma lei penal, porque a lei de improbidade ela tem uma natureza civil, com repercussão política. Por isso que os atos de improbidade não são julgados nunca em foro privilegiado, porque o foro privilegiado só é aplicado à lei o quê? A crimes, e não a ilícitos civis. Então, se o cara já havia sido condenado com o trânsito em julgado, ele vai permanecer o quê? Condenado, né? Você não vai poder desconstituir a condenação desse cara. Se, no entanto, ele estava sendo processado ainda, mesmo que já tivesse sido condenado, por exemplo, em primeira instância, mas não tivesse ocorrido ainda o trânsito em julgado, aí você vai aplicar a máxima do tempus rege o ato. Então, o tempo vai reger o ato. A lei não mudou? Mudou. O processo ainda não está em curso? Tá. Então, se o cara não houve a condenação ainda com o trânsito em julgado dele, ele vai ser aproveitado, ele vai ser beneficiado por essa modificação da lei e aí, no caso, vai ser absolvido se a única conduta que tiver sendo discutida ali no processo foi essa prática culposa, não intencional do ato de improbidade. Então, vamos lá na questão. Olha lá, ó. O Supremo Tribunal Federal entende que a Lei 14.230 retroage, não retroage. Por que não vai retroagir? Porque já houve condenação com trânsito em julgado. Se o cara tivesse colocado condenação, mas sem haver o trânsito em julgado, aí o cara seria beneficiado. Mas a condenação com trânsito em julgado nesse caso, não pode ser atingida pela Lei 14.230 em razão do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que traz o princípio da segurança jurídica, né? Princípio da segurança jurídica, que diz que a lei não pode retroagir para atingir a coisa julgada, certo? Letra B. O particular que venha instigar um agente público a praticar um ato de improbidade está sujeito, no que for cabível, às sanções previstas na Lei 8429. Errado. Olha para mim, preste atenção. Olha para cá. O artigo 3º da Lei 8429, né, com a redação dada pela Lei 14.230, ele prevê o seguinte: que aquele que mesmo não sendo agente público, quem é o cara que não é o agente público? É o particular, que induza ou concorra para a prática de um ato de improbidade, né, está sujeito às sanções da Lei de Improbidade no que couber. Então, cuidado. Antes da Lei 14.230, a lei utilizava 3 verbos. Aquele que mesmo não sendo agente público, ou seja, o particular que induza, concorra ou se beneficie da prática de um ato de improbidade. O se beneficie foi retirado pela Lei 14.230. Foi retirado. Então, hoje você só tem o verbo induzir ou concorrer. Esse é o primeiro detalhe. Quem induz alguém a fazer alguma coisa. Quem concorre com alguém que está fazendo alguma coisa. Então, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o particular só pode ser responsabilizado pela prática de um ato de improbidade administrativa se ele tiver atuado em conjunto com o agente público. O particular nunca vai poder ser responsabilizado sozinho pela prática de um ato de improbidade, porque ele nunca vai ter a conduta principal. Ele vai ter sempre uma conduta o quê? Acessória, não é? Só que veja, a lei, ela fala de induzir ou concorrer.
ela não usa o verbo instigar. O artigo 3º, ele traz uma norma que contém uma regra ou uma exceção? Fala aí. Uma exceção. Por que uma exceção? Porque ela está diante de uma situação em que o particular vai ser o quê? Punido. E o objeto principal da lei é punir o quê? O agente público. Então, toda norma que traz uma exceção, ela tem que ser interpretada de maneira estritiva, nunca ampliativa. Então, se o cara instiga, ele não está induzindo. Tem diferença? Tem. Quando eu estou induzindo, eu estou fazendo nascer na cabeça da pessoa a ideia. Fulano, vai chegar aí a minha documentação da licitação, para eu participar da licitação. Falsifica a data do meu registro cadastral que ele já venceu. Eu estou induzindo o cara ao quê? A cometer o ato. Eu estou fazendo nascer na cabeça dele aquela ideia. Isso é induzir. Aí eu vou ser responsabilizado pelo ato de improbidade, porque eu estou frustrando a licitude de uma licitação. No entanto, quando eu instigo, eu não estou fazendo nascer na cabeça da pessoa a ideia. Eu estou botando pilha. A pessoa já está com ideia de fazer porcaria, no caso o agente público, e aí eu sou o demoninho. Sabe qual é aquela parada? O cara botando pilha. Vai. Faz. Erra. Então, a lei tem que ser interpretada restritivamente aqui. Vamos lá na questão. Então, o cara que instiga não está sujeito à lei de improbidade. Não é? Aqui só está sujeito à lei de improbidade o cara que induz ou o cara que concorre. Não mais também o indivíduo que se beneficia. Isso foi retirado pela lei 14.230. Vamos para a letra C. A responsabilização pela prática de um ato de improbidade administrativa depende sempre de uma conduta de um agente público praticada com dolo específico. Certíssimo. Olha para mim. Gente, a lei de improbidade, no parágrafo 2º, do artigo 1º, ela diz o quê? Para os efeitos desta lei, dolo é a vontade livre e consciente de violar os artigos 9, 10 e 11 da Lei 8.429. Aí, vírgula, não bastando a voluntariedade do agente. Então, o que ela quis dizer com isso? Que o dolo tem que ser específico. Ou seja, que eu tenho que praticar o ato sabendo que eu estou violando o artigo 9, 10 e 11. O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, que são os legitimados para ajuizar a ação de improbidade, eles vão ter que demonstrar no curso do processo que o cara não só quis fazer, mas que ele quis fazer sabendo que é errado. Que ele tinha a consciência da ilicitude do ato dele. É o chamado dolo específico. Então vamos lá na questão. Tá certo. Sacou? Tá certo. Então o gabarito é a letra C. Letra D. Os atos de improbidade que violam os princípios se encontram previstos na Lei 8.429 no rol exemplificativo. Errado. Após a Lei 14.230, o rol passou a ser taxativo, previsto em números clausos, em números fechados. Olha para cá rapidinho. Quando você pega, antes da lei 14.230, quando você pegava o caput do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11, você sempre encontrava o termo enotadamente. Ó, constitui atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, isso, vírgula, enotadamente, dois pontos. Isso no artigo 9. No artigo 9.
No artigo 10 é a mesma coisa. E no artigo 11 é a mesma coisa. Então, eu podia praticar sempre uma conduta que caracterizasse o enriquecimento ilícito, os danos ao erário ou a violação dos princípios, mesmo que eu tivesse implementado uma conduta que não estivesse descrita literalmente nos artigos 9, 10 e 11. Só que o legislador, no artigo 11, somente nele, né, retirou o quê? O termo "e notadamente". Se você pegar a redação do artigo 11 hoje, você não encontra mais o termo "e notadamente", que permanece nos artigos 9 e 10. Então vamos lá na questão. Os atos que geram enriquecimento ilícito continuam com o rol exemplificativo. Os atos que geram danos ou prejuízos ao erário continuam no rol exemplificativo, mas os atos que violam os princípios somente no rol que taxativo. Por exemplo, antes da Lei 14.230, o assédio moral era considerado um ato de improbidade, apesar dele não se encontrar previsto expressamente no artigo 11. Era um ato de improbidade que violava os princípios. Hoje você não consegue enquadrar uma pessoa que dentro do serviço público assedia moralmente outra, porque não há previsão literal no artigo 11 do assédio moral. Então hoje, para ser considerado um ato que viola um princípio, só através do quê? De previsão expressa no artigo 11. Exemplo, nepotismo, vedação à autopromoção e etc., que encontram previsão expressa no artigo 11. E letra E. A aplicação das sanções da Lei 8.429 dependem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Errado. Artigo 21, inciso 1º da Lei 8.429. Independem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Olha para cá. Olha para cá. Quando você tem um ato que viola os princípios, não vai haver efetivamente um prejuízo patrimonial à administração. Por exemplo, se eu coloco numa placa publicitária de uma obra ou de um serviço público, por exemplo, obras de contenção de encosta, Grajaú, Jacarepaguá, aí eu boto lá, prefeito Glauco, eu estou me autopromovendo. Houve algum prejuízo patrimonial para o Estado? Nenhum, mas isso é um ato que viola o quê? Os princípios. Então, não necessariamente, para o ato de improbidade se caracterizar, vai haver o quê? Vai haver uma efetiva ocorrência de dano patrimonial ao poder público. Valeu, galera? Então, o gabarito é letra C. Vamos para a nona. Levando em consideração a Lei 14.133, a licitação consiste em procedimento complexo, que, além de outros requisitos, deve ser composta por agentes com competências diferentes. Essa definição traduz o princípio da... Cara, normalmente, se você não tiver lido a Lei 14.133, não é? Você vai imaginar que é o princípio da eficiência, mas está errado. O gabarito é letra D, princípio da segregação das funções. Isso está no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 14.133. O que é isso, gente? Essa Lei 14.133 é uma lei que modificou completamente o sistema da Lei 8.666. Né? Ela procurou o quê? Modernizar o sistema licitatório no Brasil. E uma dessas situações, que é o princípio da segregação de funções, é o quê? É que todas as atribuições dentro de uma licitação, dentro da comissão de licitação, devem ser desempenhadas por agentes distintos. Eu faço uma coisa, o outro faz outra, o outro faz outra, o outro faz outra, o outro faz outra. Por quê? Quando eu faço muita coisa dentro de uma licitação, se eu errar, eu vou o quê? Procurar tapar aquele meu erro. Se eu sei que eu vou fazer mais de uma função dentro da licitação, que eu vou controlar o que eu mesmo faço em outro ato, eu posso eventualmente praticar um ato de fraude. Então, quando cada agente é incumbido de uma determinada função, que é a segregação das funções, não é? A probabilidade de haver erro, de haver fraude é menor.
porque cada um vai ter uma função específica, e aí quando um praticar um ato de fraude, isso vai ser reparado pelo outro que tem uma outra função. Entenderam? Então isso é uma inovação da lei que está no artigo 7º, parágrafo 1º. Isso cai muito em prova, que é novo. Então fiquem atentos. Nessa situação, o gabarito é segregação de funções e não o princípio da eficiência. E a 10ª, assinale a alternativa correta. Isso é uma questão que envolve situações que estão batidas, tá? Veja só, na 10ª questão, vamos olhar a questão, olha lá, assinale a alternativa correta. Servidor estatutário é aquele que necessariamente foi aprovado em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Necessariamente não. Errado. Por quê, Glauco? Porque a pessoa que ocupa cargo em comissão, ela também é um servidor o quê? Estatutário. Glauco, meu Deus, é. A pessoa que ocupa um cargo em comissão, ela é um servidor estatutário. Que loucura! Onde é que está isso? A gente tem, por exemplo, o parágrafo único do artigo 3º e o artigo 9º da Lei 8.112. Está lá expressamente. Isso não é só no Estatuto Federal, não. Isso é em qualquer estatuto de qualquer esfera governamental. O servidor estatutário, está no artigo 2º da Lei 8.112, que é o estatuto de vocês, ele é aquele que está investido em um cargo. Esse cargo pode ser em comissão ou efetivo. O cara que foi necessariamente aprovado dentro do regime estatutário é a pessoa que ocupa cargo efetivo. Cuidado, gente. O fato de eu estar dizendo que a pessoa que ocupa cargo em comissão ser um servidor estatutário não significa que eu esteja atribuindo a ele estabilidade, não significa que ele tenha passado no concurso, não significa que ele vai passar para o estágio probatório, nada disso. Significa que quando ele estiver ocupando aquele cargo em comissão, as regras que vão disciplinar a sua ocupação estão na Lei 8.112. Regras essas que são diferentes daquelas que disciplinam o servidor o quê? Efetivo, que também está sujeito à Lei 8.112, mas com regras o quê? Diferentes daquelas que disciplinam o cara que está ocupando o cargo em comissão. Então a letra A está errada. B. O gestor de negócio público é considerado uma espécie de agente público. Gestor de negócio público é sinônimo de agente de fato necessário. Certo. Esse cara é um particular em colaboração. Olha para mim. Preste atenção. O que é o gestor de negócio público, que é a nomenclatura usada pela Maria Silvia de Pietro? Por que foi usado por ela essa nomenclatura? Porque esse instituto ele tem origem no direito europeu, né? E lá recebe esse nome. Aqui no Brasil, a gente costuma mais ouvir o termo agente de fato necessário, que é o termo usado, por exemplo, pelo José dos Santos Carvalho Filho. O que é o agente de fato necessário? É um particular que numa situação de urgência, com o espírito público, espontaneamente, se propõe a ajudar, a atender o interesse público, a atender a sociedade, a exercer uma função pública. Então, por exemplo, há um deslizamento de terra, igual ocorreu em Petrópolis. A Defesa Civil está lá atuando e os populares também estão lá atuando, tentando o quê? Ajudar e salvar pessoas. Ou então, eu estou parado numa esquina, o sinal acaba a luz, eu estou vendo que vai haver uma batida, cruzamento perigoso, eu pego, logicamente, desde que não gere risco para mim, e fico lá tentando resolver o trânsito ali para que não haja uma batida. Eu sou um agente de fato necessário. Eu sou um gestor de negócio público. Nesse caso, você não vai confundir o gestor de negócio público com o usurpador de função pública. O usurpador de função pública é um criminoso. É aquele que, cara, sabendo que não é agente público, sem qualquer espírito público, ele finge ser um servidor para obter alguma vantagem. Não é? Aquele cara, o usurpador de função pública, que não é
volto a repetir, o gestor de negócio público ou agente de fato necessário, ele é um cara que é criminoso. E os atos praticados pelo usurpador de função pública, eles são considerados inexistentes. Eles não vão sequer no plano de validade. Eles são considerados o quê? Inexistentes. Então o ato praticado pelo usurpador de função pública é crime. O ato praticado pelo gestor de negócio público, que é o agente de fato necessário, ele é considerado o quê? Uma função pública, e inclusive os atos praticados pelo agente de fato necessário são atribuídos, podem ser atribuídos a quem? Ao Estado, tá? Então, o gestor de negócio público é considerado sim uma espécie de agente público. Vamos lá na questão. Então, a letra B está certa. Letra C. O servidor temporário sempre fará jus a férias e adicional de férias. Errado, sempre não. Isso aqui é uma decisão do STF. O STF entende que o servidor temporário só faz jus a férias, adicional de férias e a outros direitos trabalhistas se a lei que disciplinar a contratação temporária fizer previsão expressa. Ou se o contrato que disciplina o cara for sendo prorrogado indeterminadamente, que é aquele cara vai deixar de ser servidor temporário. Porque o servidor temporário, gente, de acordo com o artigo 37, inciso 9 da Constituição, ele é contratado para suprir uma necessidade de excepcional interesse público, não é? Quando o cara, né, é servidor temporário, ele não é empregado público. Apesar de ele ter um contrato, esse contrato não é disciplinado pela CLT. Então, cada ente federado vai disciplinar, através de lei, quais são os casos de contratação temporária. Se essa lei dispuser que ele faz jus a férias, a adicional de férias, a 13º e etc., ele vai ter direito. Se não fizer previsão, ele não tem. Ou mesmo que a lei não preveja e o contrato que disciplina o servidor temporário, que formaliza a relação do servidor temporário, for sendo prorrogado de maneira indeterminada, de forma que ele deixe de ser servidor temporário. Então está errado, ele não fará sempre não. Só fará se o contrato fizer previsão, se a lei fizer previsão ou se o contrato for prorrogado por tempo indeterminado. Isso é o STF que decidiu. Letra D. O concurso público é a condição necessária para investidor em qualquer cargo público. Errado. Porque se o cara estiver ocupando cargo em comissão, não há que se falar o quê? Em concurso público, que não há concurso público para uma pessoa ocupar um cargo em comissão. E letra E. As hipóteses que geram a contratação de um servidor temporário se encontram previstas expressamente na Constituição. Não. Se você pegar o artigo 37, inciso 9 da Constituição, você não vai encontrar isso lá. As hipóteses se encontram previstas na lei. A lei está abaixo da Constituição. O nome que se dá ao regime jurídico do servidor temporário é regime jurídico especial, certo? A gente encerra aqui o gabarito da letra B. Espero que tenha ajudado vocês. A gente encerra aqui o simulado. Que vocês tenham uma boa sorte aí quando vocês vierem fazer essa prova. Que todos venham a lograr êxito. Pensamento positivo. Um abraço do professor Glauco Dantas. Valeu, galera.